Olá vocês, estamos de volta com mais um Ciência e Pesquisa. Como você sabe, o Ciência e Pesquisa é uma parceria da Unisul TV com a Unitec, Unidade Interdisciplinar de Tecnologia e Ciência, a conhecida UNA da Construção, Produção e Agroindústria. Meu nome é Gilson Reinaldo, agradeço a você, telespectador, telespectadora, que semanalmente nos recebe carinhosamente em seus lares para assistirem ao Ciência e Pesquisa. Bom, semana passada nós fizemos uma pergunta, entrevistávamos aí o professor Mário Abel Bressan, coordenador do curso de Comunicação Social, e perguntamos, você sabe em que ano foi criada a televisão, foi inventada a televisão? Ela foi inventada, pasmem, há menos de 100 anos, 90 anos, em 1923 pelo russo Vladimir Zworykin. 1923, então, nesses 90 anos o mundo evoluiu violentamente, pelo menos em termos de comunicação. Bom, gente, hoje nós vamos conversar, o nosso presente para você hoje, nesse início de 2014, é um professor, mestre em Ciências da Linguagem, graduado em História, conhecedor dos assuntos de História e de Geografia, coordenador dos cursos de História e Geografia da nossa universidade, professor, mestre Alexandre de Medeiros Mota. O Alexandre, é um grande prazer tê-lo conosco no Ciência e Pesquisa. Eu agradeço, Gilson, por esse espaço, né, esse programa que já é uma referência regional, né? E é sempre um prazer a gente estar aqui para falar da geografia e da história. Professor Alexandre, queria te fazer uma pergunta assim, antes de falarmos sobre os cursos, como eles funcionam, da nota que teve agora na avaliação, que foi no final do ano passado, que foi uma coisa espetacular, graças ao teu trabalho, junto com os teus professores, professor. Mas a história é uma ciência de uma importância indescritível, professor. Porque se você não sabe, não conhece a história, você não pode pensar no futuro. Se você é dono de casa, se você é empresário, se você é aluno, se você é aluna, se você não conhece a nossa história, a sua história, como é que você vai pensar no teu futuro? Como é que você vai planejar o teu futuro, pensar o teu futuro, o teu produto? Como é que tu vê, professor, a importância da história no contexto da vida de cada um de nós? Bom, a história é uma descrição, uma interpretação do dia a dia, né? Então, por exemplo, o que o jornalista faz é descrever os fatos, por exemplo. Exato. E o historiador, ele vai além, ele interpreta, né? Para isso, ele precisa relacionar documentos, né? Exatamente. Documentos não só escritos, mas uma fala, né? Um monumento. Tudo isso é motivo para o historiador, digamos assim, juntar as peças e fazer as suas interpretações. Professor, no final do ano passado, nós temos algumas entrevistas com o professor Dagoberto Martins, arquiteto. Ele é especialista em patrimônio, arquitetura patrimonial, histórica, né? E ele vê isso com uma importância muito grande. Como é que tu vês isso e por que tu vês a importância disso para a nossa vida cotidiana, atual, odierna? Não é, professor? A questão do patrimônio é primordial na nossa vida porque implica na qualidade de vida. Se o patrimônio ele seja material ou imaterial, ele é preservado, né? Há uma preocupação com o passado. Perfeito. Então, se a gente adentra numa cidade onde a gente vê, por exemplo, os monumentos não bem preservados, não bem cuidados, a gente já começa a ter uma visão, né, de como é que é o comportamento, a mentalidade das pessoas daquela cidade. Aí também tem a questão também, né, que tipo de patrimônio, né, se tem. Porque às vezes, muitas vezes, há patrimônios que são escolhidos por um grupo e que não diz respeito à história daquela comunidade, população em geral. Perfeito. Né? Mas, professor, desculpe interrompê-lo, Alexandre, mas, professor Alexandre, eu fico pensando aqui em Tubarão, por exemplo, nós tínhamos uma catedral belíssima com altares trabalhados em madeira, antes da catedral que foi construída. Nós tínhamos casas maravilhosas no centro da cidade, nós tínhamos uma estação de trem que conta a nossa história. E tudo isso foi destruído, professor. Foi destruído sobre a justificativa de se construírem prédios novos e coisas mais modernas. Mas penso eu, professor, que essas casas novas e mais modernas poderiam ser feitas nos bairros,
até para que a cidade pudesse se expandir para aqueles bairros e a nossa memória preservada. Como é que o professor vê esse meu lamento, né, professor? Eu vejo que existe dois campos distintos, a questão da memória e a questão da história. Certo. Né? A memória é como o nosso sangue que vai pulsando, né? E a história é o registro, né? Então o registro não implica dizer que se escreva tão somente, mas pode se falar, né? Pode se cantar, né? Pode se declamar, né? Então, em se tratando do município de Tubarão, a gente vê exatamente isso. Não houve no passado recente ou mais distante uma preocupação com a arquitetura que retratasse a formação econômica de Tubarão. Essa questão que tu bem referes ali sobre a questão da própria estrada de ferro, né? A balança, nós tínhamos ali a balança, hoje tem um supermercado, né? Tem supermercado. Que poderia ser feito num bairro, né? Tranquilo, mas desde que se registrasse, fizesse um monumento, algo que identificasse que ali, né, é parte da formação econômica de Tubarão, né? Então, eu realmente vejo digamos assim, com uma preocupação de se entender o passado como uma coisa morta, né? Perfeito. Então, o passado como uma coisa morta, nós vamos começar daqui a pouco mais no segundo bloco falando exatamente, começando com essa frase. Pode ser, professor? Pode ser. Estamos conversando com uma honra muito grande com o professor, mestre Alexandre de Medeiros Mota, coordenador dos cursos de História e Geografia da nossa universidade. Você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela. Enviar perguntas ao professor Alexandre no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. 3 minutos e voltamos em seguida para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje.